Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Live do Lar. Aqui quem fala é o Luciano Gurpa, aprendiz e feiticeiro do Mestre Ricardo, ou que era antes do desenho animado do He-Man. Mestre Ricardo, hoje já estamos no episódio 4.5 e quero saber, antes do senhor dar as boas-vindas, pessoal da casa aqui, vocês já compartilharam, já se inscreveram no canal? Você que é novo, inscreve no canal, será muito bem-vindo, não custa nada, não vai gastar o dedo para você se inscrever, bater no sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa o like, deixa eu ver no chat aqui como está, e nós lançamos um desafio do pessoal da Sala VIP, né? Sim. O pessoal da Sala VIP aí, e quem está na sala, é exclusivo da Sala VIP, porém, você já pode participar da Sala VIP a qualquer momento, porque é de graça. Quando dividir a cena assim, ó, deixa eu pegar aqui já na direção do negócio, quando dividir a cena, aparece o QR Code aqui na lateral. Você pode bater o QR Code e entrar em contato com a Live do Lar no WhatsApp, onde tem a Sala VIP. E da Sala VIP, coloquei um desafio. Quem mais compartilhar poderá ganhar a nova versão da lanterna, a Mini. A lanterna de cromoterapia da Cromo Plus, a nova versão, lançamento, hein? Essa daqui é da Mariângela, que foi contemplada no sorteio do curso de cromoterapia, e tenho novidades para passar para vocês que vamos lançar, já tem data, né? Já está lançado, está na Hotmart, primeiro exclusivo para o grupo da Live do Lar Estudos, que é a assinatura, que eu falei assim que era preço de pizza. Eu fui comprar pizza, eu tô sem noção. A pizza tá bem mais cara, R$ 29,99 por mês, ajuda o Lar Rubataiana, ajuda a Live do Lar. E você receberá ajuda também, porque vai receber todo o conteúdo antecipado, como dessa live, entre muitas, e os estudos anteriores também. É um compilado, é uma enciclopédia infinita. Live do Lar Estudos, e já lançando em conjunto o curso de radiestesia que iniciará no dia 10 de junho agora, com a Live do Lar, é claro, grupo fechado, com preço maravilhoso, exclusivo para quem é da Live do Lar Estudos. Já falei até demais aqui, porque eu estou empolgado. E quando colocamos, para finalizar, para dar as boas-vindas, claro, o mestre Ricardo está esperando, você compartilhou a live. Quem mais compartilhar poderá participar do sorteio da próxima quinta dessa lanterna nova, que é a Mini. Então, demorou, né? Porque nós fizemos, eu mostrei. Cheguei para o mestre Ricardo, mestre, nós estouramos, mostrei para a Sala VIP exclusivo, mais de 21.900 e tantas visualizações em 30 dias. Aí manda um relatório do analítico. E eu olhei e falei assim, nossa, eu estou empolgado para ver se o pessoal do Lar Rubataiana está fazendo aquela força, aquela corrente forte do bem, né? Visualizações. São Paulo, Minas Gerais, aí apareceu Bahia, Santa Catarina, Paraná, gente de Portugal, aí tem aqueles que é lá da Austrália, apareceu vários lugares. E o Guarujá quase que não aparece. Quase que não aparece. Galera, quem é da casa não veste a camisa? Explica isso, produção. Tem que chegar e vestir a camisa. Por isso que nós lançamos esse desafio para também dar um agrado para quem veste a camisa. Certo? Sim. Mestre, agora as suas palavras, chegou o teu momento que todos estão esperando o senhor dar boa noite para a turma aqui. Boa noite a todos. Como sempre, é um prazer estar com todos vocês, estudarmos juntos, tirarmos dúvidas juntos, trocarmos ideias juntos, porque esse é um exercício que no futuro será uma coisa natural. Hoje, cada um só olha o seu próprio umbigo. Depois da transição, tudo será feito em coletivo, em grupos afins. Então, esse exercício, até mesmo o fato de fazer essa live crescer, é um exercício de coletividade. Então, é importante pensar nisso. Então, treinamentos que a gente já está fazendo para poder chegar aí no final da transição, já saber o que pronto no gatilho, né? O que é uma participação coletiva, né? Então, que Deus nos abençoe essa noite e que ela seja de muita luz, muita compreensão. Maravilhoso. Bom, para quem está direto lá no curso da Live do Lar Estudos, já tem a apostila da nossa parte aqui, estamos na página número 7. Se você não está na Live do Lar Estudos, não tem problema, nós vamos compartilhar o estudo aqui na tela. Mas é interessante você fazer parte desse grupo lá na Hotmart. É página 6. Página 6. No meu caderno. No seu caderno, não, nosso também. Tá tudo certo.
Deixa eu ver aqui, só os comentários. Eu gostei de um comentário da Renata, que eu falo, a Renata Gastrite, né? Primeiro, boa noite a todos. Ó, quem chegou em primeiro aqui fala Raifa. Ó, boa noite, seu Ricardo, Luciano. A Márcia, fala, Márcia. Renata Gastrite, que é Gastovic, é difícil o nome dela. A Sueli, boa noite, turma, mestre Ricardo, Luciano, gratidão. A Mariângela, a Mariângela que foi contemplada aqui, ó, tá vendo? A Elaine Sampaio, a Rose Muniz, a Tânia. A Gladys, a Tânia Nelson, boa noite a todos. Aí ela preencheu, eu acho que ela apagou a primeira mensagem. A Marina, nossa Marina, acordou Marina. Marina Torres apareceu, a Cida Vicente, o Cláudio Calabrese, a Clarice Bela, a patroa Daniela, tá aqui, ó, ela tá vigiando, hein? Ó, fica de olho, hein? A diretora Cida faz isso também? Deve fazer. Com certeza faz. Então, aí a Renata colocou aqui um comentário, eu estou fazendo minha parte, não tenho vergonha de compartilhar nem de colocar no meu status do Zap. Pronto, falou. Transmissão de pensamento, Renata Gastrite. Tem gente, muitos, é uma barreira. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Muitos têm vergonha de assumir a espiritualidade. Sim. É claro que é uma parte da Matrix, é cultural esse negócio, né? Então você fala, não, o que o pessoal, o cara da padaria vai pensar que eu sou espírito, que eu vou acender uma Não vela? vai vender mais pão. Pelo amor de Deus, né? Já está na hora de sair da caixinha. Já estamos em 2025 com uma live aberta para vocês discutirem o conteúdo agora, nessa sala aqui. Demorou, né? Marina, estou acordada. A Nick Cala aí. Boa noite. Boa noite, tia Nata, ó. Nick aqui, olha aí, todos entrando, tá vendo? Boa. Então vamos para a página 6, mestre. No meu caderno é 6. Então na nossa também. Então preparando, quem não está lá na Hotmart, dá tempo, entra lá, procura Live do Lar Estudos. Você vai achar com um precinho mais barato que pizza. Na verdade, deixa de tomar refrigerante que faz mal e faz assinatura por mês, não vai gastar nada, pelo amor de Deus. Vamos lá, mestre. Eu queria começar a nossa leitura respondendo uma pergunta que me fizeram por e-mail. Da onde que é tirado esse material? Boa. Então, esse material foi desenvolvido nos dias que o mentor do lar assistencial Rubatayana, que é o próprio Rubatayana, ele pega alguns médios que ele entende que estão em condições de acompanhá-lo em projeção, e são vivências que a gente vai tendo semanalmente, depois a gente junta tudo e faz um passa compilado. o papel. Quando encontramos em algum site ou alguma casa espírita algo que possa agregar e dar mais elucidação, é claro que a gente dá uma enxugada e adapta aqui. Além de ser um material colhido no mundo espiritual, é também um material desenvolvido através de pesquisas em livros e revistas e tudo mais. Então a gente agrega essas informações e consegue fazer material. Então nós vamos começar aqui os dimensionais. Hoje são isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Considerando que somos quase 10 bilhões, os dimensionais é 1/3 da população humana hoje. Isso dá quase 3 bilhões de dimensionais. Muita gente. Muita gente. Hoje estamos em quase 9 bilhões, né? Então, existe, como nós vimos anteriormente, esses dimensionais, eles, ao entrar na roda kármica, eles perderam a noção de quem era. Eles vieram com a missão de nos ajudar com a sabedoria que eles tinham, mas ao passar pela roda kármica, acabaram entrando na roda de Sansara, e com isso houve a queda vibratória, né? Porque a Terra hoje, na terceira, que está saindo para a quarta dimensão, é a vibração muito baixa e lenta. Então eles perderam a consciência. E os outros que vieram, isso nós vimos anteriormente, para ajudar, acabaram ficando também. Então, um outro grupo preparado com uma possibilidade de resgate é o que nós vamos falar hoje. Então, 1/3 da população humana são seres dimensionais.
São seres que vieram de fora, né? Muitas vezes, o dimensional já encarnou em corpo humano, tem uma sensação de saudade e às vezes também de angústia, sem aparente motivo. Essas sensações que às vezes ainda o levam à vontade de chorar é porque ele tem saudade de casa. Está distante do seu plano de existência vibracional e dimensional. Essas sensações é quase que comum, né? Em ter saudade de um lugar que a gente não lembra em que lugar é, de pessoas, né, que a gente tem afinidades, mas não é da Terra. Então a gente fica numa É uma angústia. sensação de saudade que não sabe o que é. É. Não sabe o que é, de onde é, Sensação de que lugar que é, se eu é não de sou pessoas. daqui, mas só que não é daqui aonde. É. Tem aquela sensação, eu acho que eu tô fora da casinha. Então, porque às interessante. vezes a gente se compara com determinados grupos, a gente vê que não a nossa persona não tem nada a ver com esses grupos. Então a gente vai procurar os grupos que mais se aproximam daquilo que somos, né? Uhum. Isso já é uma coisa fora da caixinha, que a gente tem que tentar compreender por que isso, né? Naquela noite chuvosa, no Morro dos Arquivos, quando todos os dimensionais presentes, na presença de seres divinos, aceitaram o seu compromisso, eles estavam em casais. E que depois dos compromissos selados, muitos se separaram, com cada um indo para o seu lado, no intuito de encontrar-se posteriormente. Outros permaneceram juntos, mas mesmo esses, ao morrerem em épocas diferentes e reencarnado posteriormente, também em épocas diferentes, distanciaram-se uns dos outros, perdendo a oportunidade desse reencontro que foi programado. E hoje esse reencontro está acontecendo através de trabalhos altruísticos ou reuniões espiritualistas, que possibilitam a todos um reencontro saudável. Perfeito. Então, aquela sensação quando a pessoa entra no lar, conheço essa criatura não sei de onde. Então, a gente fica forçando para ver se a gente lembra, porque às vezes pode ter passado pela gente, né, e a gente não percebe. Não, a gente sente que a pessoa nunca esteve presente na nossa convivência, mas lá no âmago da alma a gente sente que algo nessas pessoas é muito próximo a nós, né? Isso acontece com constância, esse fato. Interessante. Naquela noite chuvosa, já falei e tal, e hoje o reencontro está sendo feito nas casas espiritualistas que possibilitam a todos um reencontro saudável. Dentro deste compromisso firmado, existe também o de cada dimensional reencontrar conscientemente a sua alma gêmea. Entre os anos de 1990 a 2010, se deu um número de reencontros maiores, nesse período de 1990 a 2010. De alma gêmea? Uhum. Se isso não acontecer desta forma, esse reencontro pode acontecer também de forma inconsciente e independente da idade de cada um, tá? Perfeito. Esse reencontro poderá ainda acontecer pela vibração interior e de afinidade entre casais. Você tem afinidade com a sua esposa? Uhum. Ambos se afinam em todos os sentidos, porém não têm lembranças que são almas gêmeas. Caramba! E o que seria almas gêmeas? Eu mesmo tinha minhas dúvidas se existia alma gêmea. A alma gêmea existe, não da forma que é propagada. Então, é porque aparece muita propagandinha de alma gêmea. Assim, propagandinha assim, é um boca a boca que você não sabe definir. Aí você pega, relaciona com uma pessoa, minha alma gêmea, ou chega alguma coisa e fala... Aí, muitas vezes, eu pensei, deixei ele acreditar sobre essa questão. A alma gêmea, ela existe não no sentido de igualdade, normal. De pessoa ser igual. Você gosta, eu também gosto. Você faz, eu também faço. A alma gêmea... Ambas fazem parte do mesmo fractal. Aí faz sentido. Entendi. Por exemplo, houve um fractal que foi feito para mim. É como se fosse da mesma turminha. Você é da mesma turminha. Isso. Aí faz sentido. Os fractais.
Então, são pessoas diferentes, porém fazendo parte do mesmo fractal. Num contexto que é colocado em todo local que é uma gêmea, que a pessoa espera que Encontrar aquele a grande amor, parceira né? ou Aquela coisa parceiro assim. tenha o mesmo gosto, faz o que você faz, gosta do que você gosta. Não quer dizer que não exista, claro que existe. Tem gente que tem os gostos semelhantes. E a semelhança também atrai o que Sinto? a sua convivência. Porém, essa igualdade, o pessoal fala que é uma gêmea. Eu falei, As almas gêmeas têm gostos diferentes. agora ficou mais interessante o negócio. É interessante porque o comum é dito no comum que tem que ser tudo igual, né? Então, É como se é, olhar no espelho, né? Só muda o isso. sexo. Não é assim. Aquela pessoa faz parte do mesmo fractal, mas é uma alma separada. Eu tenho a minha alma, ela tem a alma dela. Agora traduzindo, Ao inverso. traduzindo esse contexto, agora está muito melhor colocado, porque parece que, né? Fala, almas gêmeas parece que vem da mesma gema, É, vem do mesmo ovo, ambos se completam, porque um tem que o outro não tem. Mas completo. como fazem parte do mesmo fractal, Como se fosse um cristal. é Pegou um como cristal que fechar. partiu ele no meio. É do Isso, mesmo cristal, mas só que uma parte completa a outra. isso, Boa, exatamente. boa. Muito interessante. Maravilhoso, gostei. Dentre desse compromisso firmado, também o de cada dimensão, dimensional, encontrar consciente a sua alma gêmea, já falei, né? Uhum, Esse reencontro poderá ainda acontecer pela vibração interior de afinidade entre casais, que já foi dito, né? uhum. É, Tem uma pergunta da Mariângela aqui, ó. Mãe e filha podem ser almas gêmeas? pode, Interessante. fazem parte É, do mesmo fractal. não é, na verdade, colocado na classificatória de coexistência de relacionamento. Pode ser qualquer laço existencial. É um relacionamento, Sim, não deixa de ser, né? lógico. Porque Mas são só que é mãe e filha, né? a alma gêmea não quer dizer que a tua alma é igual à minha, não. Isso já foi colocado. Já foi colocada. Uhum. A alma gêmea é porque faz parte do mesmo fractal. Mãe e Mãe e filhos podem ser parte do mesmo fractal. Então, para não excluir a patotinha, a família, se chegar alguém e falar assim, ó, a Mariângela falou mãe e filha. Então, para não dar bagunça na família, aí tem mãe e filhas, ou mãe e filhos. Faz parte do mesmo fractal. Então, são gêmeos. No contexto do trio, do quarteto, pode ser também, senão vai dar briga. Vai dar briga, mas isso vai dar briga, se falar. Então, pode entrar? Fala que sim. Inclusive, pessoas estranhas que participam da nossa vida podem ser almas gêmeas Perfeito. porque pertencem ao mesmo fractal. Quer dizer, parte minha pode estar andando por aí e de repente eu o encontro a qualquer momento. Entendi. Então, Entendeu? tá mais do que explicado. Então, estamos acrescentando o combo. Todo mundo. Então, Bacana. por isso que Jesus diz: somos todos um. Profundo, hein? Porque no final nós pertencemos a Deus, né, ao universo. Uhum. O nosso lar é o universo, não é a Terra. Fazemos parte do todo. E nenhum planeta. Hoje estamos terráqueos, Uhum. não somos terráqueos, não é? Assim como a questão da alma gêmeas, essas almas gêmeas, ao retornarem, farão parte da fonte que deu origem a esses fractais. Perfeito. Consequentemente, quando chegarmos na 10ª dimensão, todos os fractais nossos separados, que são semelhantes, se unirão em um só corpo, em uma só essência, diante do Criador. Que maravilhoso. Não sei se Profundo, eu hein? consegui me explicar bem. Eu entendi muito bem. Caramba, muito bom. Porque na prática, o espiritualismo, ele fala do espírito como se o espírito fosse único. Mas o espírito é um fractal de Deus. E como espírito, ele faz a obra igual a Deus, criando fractais. Não é um, dois, três, centenas de fractais, milhares de fractais. Quando o espírito, quanto mais esse espírito evolui, mais poder de criar fractais ele tem.
Isso é uma expansão constante, então, no Expansão caso. constante. É uma expansão constante. Isso que a ciência também coloca sobre o universo, Exatamente. né? Interessante. Maravilhoso. Vamos seguir. Alguma pergunta aí? A última foi da Mariângela. Tá tudo certinho. Vamos embora. Quando no início foi firmado o compromisso e cada alma gêmea foi para o seu lado, antes uma codificação, a vibração da outra, para que já em outras épocas e novamente se aproximando sentissem esta vibração e assim se identificassem pela troca fraterna de energias. E esta codificação com troca de energia provocando atração pela vibração positiva entre as pessoas. Não é apenas ao nível de almas gêmeas, mas também entre os dimensionais compromissados para o reconhecimento mútuo. Então, o maior número de almas gêmeas são dimensionais. Como já no início colocado, né? Tá? Maravilhoso. Tô gostando de ver. A galera tá fazendo um compartilhamento forte agora, hein? Tem gente entrando aqui, tem a Regiane Calabrese que entrou também, Debris, e já estão falando que a Renata Gastrite tá mandando aí, ó. O pessoal falando, não é gastrite, é gastroenterite. Tá bom. Tá na mesma gastrite também, vai. Desde o ano de 1990 já começou o reencontro das almas afins. E na ausência delas, vale também o reencontro com as almas kármicas ou com as almas companheiras. E se a alma gêmea do dimensional porventura não está mais neste plano, estando no plano dos ascensionados, porque faleceu, quando chegar o ano de 2010, ela tanto pode voltar ao seu plano vibracional ou se materializar sem receio, porque já teve o ganho de consciência para poder interagir na quarta dimensão. Top. Né? Os dimensionais estão em período de ação para interação, e agora a interação é com o cinturão de fótons. É o momento de vencer os seus choques emocionais, tornar menos pesado o seu karma feito de sofrimento. E sofrimento nada mais é do que choque, para ele se desperte. Então, a dor, o sentimento, ela é uma ação benfazeja quando há consciência disso. Não é que a dor, os problemas, vai elevar, mas poderá servir de choque. Poxa, eu podia ter evitado de fazer aquilo e ter ficado doente. Bom, mas já despertei. Aquilo eu não vou repetir mais. Né? Então, quando você desperta através do choque, da dor ou do sofrimento, isso veio como uma proposta de libertação, além de ser kármica também. Né? Perfeito. Os dimensionais estão em um período de ação para integração, e agora integração com o cinturão de fótons. Ainda estamos no cinturão de fótons. É o momento de vencer o seu choque, já está dito, né? Quando acontece alguma coisa negativa na vida, sempre nela tem o lado positivo. Quando então é o momento de refletir bem, de se interiorizar e prestar atenção para que não erre de novo. Então, não existe o erro, existe a experiência. Vamos colocar umas entrelinhas aí, pessoal não falhar. Tem gente que leva ao pé da letra. Ah, não existe erro? Então tá. Então, vai levar no pé da letra. Não é assim. Tem que associar ao que nós estamos discutindo. Exatamente. Senão... O erro... se Deus é o criador de tudo, Deus não pode ter errado. Verdade. Não é? Então, aquilo que chamamos de erro pode ser falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento de como falar no microfone, não fale. Porque se você falar, não vai dar certo. É mais ou menos como eu. Nunca falei na frente do microfone. Mas agora está saindo mais ou menos. Quando eu comecei com as lives, não foi na live do Lar, foi em outros canais, eu mesmo, eu tive que fazer cursos de como operar. Então... eu já sabia mais ou menos do microfone, mas nunca tinha chegado num microfone como este. Tinha outros da TV, quando tinha programa de televisão. Então o microfone era de lapela, aquilo. Agora não, agora é um diferente. Até as pessoas em questão, aí vai
como não existe erro, chamamos num canal que eu tinha, chamamos um convidado que era músico, que ele cantava música nos restaurantes, nos bares, tocando. Ele chegou no microfone como esse, eu não vou fazer, senão vai estourar o áudio. Ele meteu o bocão aqui pertinho, assim, como se fosse no show, e rau, o áudio estourou. Foi lá pro quem estava no outro lado, estava com fone de ouvido e ficou surdo. E isso daí também não é questão de errado. Ele tinha um conhecimento dele que ele tentou usar numa outra prática. Então não existe errado. Até depois que nós fomos falar, ó, afasta um pouquinho do microfone, senão vai deixar o pessoal surdo ali. Então encaixa o que o senhor falou. Falta de conhecimento. E mesmo assim, não pode travar a pessoa. Poxa, errou? Faz o certo depois. Sim, é o aprendizado. Ah, eu tenho medo. Se você tiver medo, aí é outro problema. O aprendizado vem com a persistência. Uhum. Né? Quando você persiste na busca dos seus ideais, por mais difícil que seja, você chega lá. Sim. É uma questão só de tempo e boa vontade. E tem uma situação interessante que nada impede ninguém. Exatamente. Se fazer uma pergunta para qualquer um, o que te impede? Em resumo, você mesmo. O que te impede de fazer? O que te impede de participar? Ah, mas usa a inteligência para desenvolver uma desculpa. Poxa, por que pensa menos e faça mais? Simples assim. Mas é verdade. Né? A pessoa gasta os neurônios para dar uma desculpa. É bem assim mesmo. É aquela pessoa que quer falar alguma coisa para o grupo, mas fala para o vizinho, fala lá. E esse, na verdade, olha como interessante, era um grande problema que eu acredito que era no Lar Rubataiano. Quando ministrava curso no presencial, que agora estamos no online, teremos uma enciclopédia gigantesca lá, eternizada. Quando alguém tinha dúvida para falar com o senhor, perguntava para o fulano do lado. Aí outro fulano, eu acho que é isso. Aí a informação ia toda destruncada, às vezes a pessoa ficava, se eu perguntar vou passar vergonha, se eu perguntar eu não tenho jeito de perguntar. Essa live foi criada em base disso. Também. Que dá a liberdade de você perguntar aqui no chat. Não tenha vergonha, aqui, perdão, não vou insultar o mestre Ricardo, mas como se fosse dois ser vergonha. Não é verdade? Não tem que ter vergonha nenhuma. Pergunta para não ficar preso em algo que você queira desenvolver. Exatamente. Né? Vamos lá. Observações. Na história da construção das civilizações do planeta Terra, sempre estiveram presentes seres alienígenas, plantando a sua semente. As 5 primeiras raças estiveram aqui milhões de anos atrás, principalmente os cientistas de Órion, que são os greys, aqueles pequenos, né, de cabeça grande, mas tem o cinza e tem o meio marronzinho terra, cor de terra, né? Aquele que parece do ET de Varginha? Mas aquilo que parece pele não é pele, é uma roupa especial. Que mantém temperatura, a pressão, tudo. É como se fosse um escafandro. O pessoal... às vezes o pessoal desenha um ETzinho pelado, né? Vem pelado para poxa, é esquisito, tudo bem, vai, eu não sei, como eu não tenho essa informação, não posso falar. É tão justa que parece pele mesmo. Entendi. Olhando do lado dela, a gente observa. E aquele olho grande que vem quase perto da orelha, não é uma proteção. Os olhos são quase... É como se fosse uma viseira. Quase um pouco maior um pouco do que o nosso. Um pouco mais só. Então, eles julgam que eles são daquela forma, mas não é. Muitos dos seres galácticos têm a forma humana, a forma adâmica. Porque as experiências que eles tiveram nas suas origens foram muito semelhantes às experiências passadas aqui na Terra. Então, a diferença fica, às vezes, no tamanho, na altura, né, na massa corporal, na estrutura óssea, por exemplo. Diverge um pouco de nós, mas a maioria são adâmicos, né? Tem a forma humana, humanoide. Não seria de assustar, então, até mesmo no período que o pessoal falava, vamos encontrá-los, né? Isso. Os Anunnakis estiveram mais fortemente presentes também nesse sentido, apenas milhares de anos atrás. Os intraterrenos
estudando sua origem. O Egito guarda outros profundos mistérios que se situam para muito além da nossa imaginação. É sabido que todo o seu território é percorrido de norte a sul por uma vasta rede de túneis e câmaras subterrâneas, obviamente elaborados por uma antiguíssima e desconhecida civilização, onde certamente se escondem os seus verdadeiros segredos, e que, por sinal, dizem a respeito a desconhecida história do nosso planeta. O nosso ponto de partida, pois, será exatamente a Esfinge, repleta de túneis no subsolo, guardiã suprema desses segredos, que nos remeterá a um outro mais denso e não menos profundo mistério, que é a Agartha, o misterioso reino subterrâneo. Seria uma simples lenda? Tudo parece indicar que não. Desde muito tempo, as antigas tradições falam sobre ela, e alguns grandes iniciados, dentro de certos limites, já revelaram alguma coisa a seu respeito. Um deles, Ossendovski, já escrevera: o povo com milhões, o povo subterrâneo de Agartha, alcançou o mais alto saber. É um grande reino que conta com milhões de indivíduos, sobre as quais exerce o seu poder o rei do mundo. Esse soberano conhece a disposição livremente de todas as forças da natureza, lê todas as almas humanas e no grande livro do destino. Esse reino estende-se através de corredores e galerias subterrâneas que abarcam todo o globo terráqueo. Na superfície e nas entranhas da Terra, a extensão real de Agartha desafia todas as pressões da violência e da profanação. Caramba. Embaixo das três pirâmides existe túneis profundos que dão em salões grandiosos, 200 metros abaixo dela. Tem vários túneis. Ela funciona como uma bateria. A pirâmide nada mais é do que uma bateria cósmica. Existem tubos de materiais radioativos que a pirâmide capta a energia elétrica de cima, e parte desses tubos capta a magnética, que é a energia telúrica do solo, e todas as pirâmides estão alinhadas por cima pela energia. Impressionante isso aí. E todas elas estão conectadas por baixo. Eles estavam falando, eu vi algumas matérias, até mesmo no History, na Discovery, que as pirâmides elas estão alinhadas com a parte, com os astros, com as posições do planeta, e as construções das pirâmides, por exemplo, no Egito tem, no México tem, as construções, todas elas são semelhantes, no mesmo método de construção, em regiões diferentes, e todas elas muito bem posicionadas. Todas elas mantêm a energia da Terra, e todas elas fazem com que o núcleo da Terra se mantenha rodando. Quando falou da parte intraterrena, também eu vi uma matéria recente agora, essa matéria, eu tô tentando lembrar, senão aí vai passar em branco. E nessa matéria o pessoal vai, por exemplo, você vê um avião voando, a altura do avião em média, a distância, 4 km para cima. Para baixo, já no oceano já foi contabilizado 11 km. Pô, é pra caramba, pra baixo, 11K, pra cima é 4. Tem, no Pacífico tem profundidade de 11 quilômetros. É muito profundo, é outro mundo. O oceano é outro universo. É outro mundo. A NASA tentou vasculhar os oceanos e quiseram um equipamento, não é submarino, é muito semelhante ao submarino, para entrar lá nas profundezas. Lá no fundo. Eles chegaram. Caramba, para segurar uma pressão dessa. Quando chegaram lá no fundo, eles viram uma gruta enorme. Isso tá filmado. Sim. Eles tentaram entrar, acenderam todos os faróis, né? E quando eles acenderam os faróis e tentaram entrar no túnel, eles viram lá no fundo olhos enormes. Gente. Deu reflexo de olhos enormes, maiores já visto do que o submarino. Nossa. Sai um bicho lá na forma de cobra, Livral, que veio com tudo para cima deles. Quando ele abriu o bocão, o submarino tchau, quase sumiu.
Só tiveram tempo de... Chispar. Porque aquele animal de tão grande, ele era lento. Sim. Ele quase que se arrastava por causa da pressão. Isso, nossa, depois eu vou tentar dar Deixaram uma o olhada. projeto de lado. Ah, com certeza. Então, se sabe muito pouco do oceano, Não. infelizmente. Eu acho que também teve uma outra matéria que eles descobriram um oceano dentro do outro oceano. Isso. Ó, a Marina mandou um ETzinho aqui, a Clarice chegou. Tem uma outra gastrite aqui, ó. A Regina Gastovic. Aí, ó. Chegando através de indicação. Gente, eu estou dando uma olhada ao mesmo tempo no analítico. Quem está em link compartilhável, legal. Já está meio caminho andado. Mas se você está assistindo pelo WhatsApp, está assistindo pelo Facebook, sai daí. Não quero que você saia da live. Sai daí e entra no YouTube para o YouTube entender que você está no YouTube, está ajudando o canal a crescer. Está inscrito no canal? Beleza. Não está inscrito? Então inscreve agora, bate no sininho para não perder nada. E nesse momento aqui da live, aperta o xizinho do chat ao vivo, vai lá no like, vai no like, deixa o seu like, depois volta pro chat, ninguém vai fugir, a live não vai explodir, tá tudo certo. E também não vamos para as profundezas, gente, tá na terra aqui, beleza? Faz isso, ajuda o canal e bora. Vamos lá, mestre? Então, vamos. De acordo com as mesmas fontes, existem algumas entradas para a Garta localizadas no Brasil. As mais conhecidas são 7 cidades, no Piauí, Serra do Rocador, no Mato Grosso, Vila Velha, no Paraná, Ilha de Itaparica, na Bahia, Circuito das Águas, em Minas Gerais, e a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. São entradas para a Garta. A mitologia persa nos diz que há 4 estrelas guardiões no céu, situadas nos 4 pontos cardeais da Terra. Todos os portais são guardados por elas. Aldebaran, ao leste, Formalhaut, ao sul, Regulus ou Regulus, ao norte, Antares, ao oeste. O portal encontrado na lateral esquerda da Pedra da Gávea poderia ser uma das entradas para tal mundo. Há muitas histórias sobre alpinistas e exploradores que veem luzes saindo das aberturas ao redor das extremidades internas do suposto portal de Agave. Conta-se que em 1919, o oficial britânico Percival, na companhia de seu filho e de alguns carregadores, comandou uma expedição rumo ao centro da Terra. Esperava estabelecer contato com uma evoluída civilização intraterrestre que supostamente seria descendente dos Atlantes. Segundo diversas comunidades místicas, o explorador teria encontrado o portal que liga a Terra a estas e outras civilizações de grande poder espiritual e mais desenvolvidas que a nossa, preferindo não regressar à superfície. Essa expedição teve lugar em solo brasileiro, no estado do Mato Grosso e na enigmática Serra do Rocador. Formada por chapadões como um tipo planalto, ela começa na cidade de Barra das Garças, a 500 quilômetros de Cuiabá, e se estende até a Serra do Cachimbo, no Pará. Ao longo de 600 quilômetros, encontramos vegetação do cerrado, com formações rochosas gigantescas na superfície e uma infinidade de grutas com inscrições rupestres, abrigando lagos subterrâneos de um azul cor de piscina. Sua cadeia de montanhas semelhantes a cânions, divide as águas dos rios Araguaia e Xingu. Uma crença muito generalizada entre as populações indígenas brasileiras, habitantes das densas e misteriosas selvas amazônicas, Matatu-Aracanga, misteriosas edificações ou, quem sabe, ruínas em meio das selvas hostis e que demarcariam as entradas para um mundo subterrâneo, habitado por uma raça que, em tempos remotos, teria vindo de muito longe e onde, no topo dos seus imensos obeliscos, brilhavam
aquilo que os índios chamavam de luzes eternas. O certo que todas as tribos indígenas, mesmo aquelas mais afastadas, e que, portanto, sequer se conhecem, mencionavam invariavelmente a mesma coisa. E até mesmo saberiam exatamente onde essas entradas para o tal mundo subterrâneo ficariam. Porém, jamais se atrevem a tentar alcançá-las, pois, segundo afirmam, lá habitam os deuses, e também uma maldição que elimina, sem qualquer piedade, os profanadores. Aliás, todos os exploradores brancos que tentarem essa proeza, muitos atraídos pela possível existência de tesouro, jamais voltaram. Os índios que tomam conta desses portais, eles têm mais de 2 metros de altura e são loiros de olhos azuis. Esses portais me deu a sensação que o pessoal fala de Ratanabá. Mas não é Ratanabá? Ratanabá? Não. Também. Também? Ó, tentei aqui a... Ratanabá, ela foi enterrada numa tsunami enorme que teve Um tsunami. na época bíblica lá, né? Que avançou quilômetros adentro. Então, a selva amazônica natural mesmo foi soterrada, está embaixo de 120 metros de barro. E aonde está Ratanabá, que foi a primeira cidade, pelo menos até agora, criada pelos Murilos, que é a primeira raça que veio ao mundo, né? Ao planeta, e fizeram essas cidades. Porque existem túneis, já descobriram esses túneis, que estão ligados a todos os continentes. E existe vestígios como é que fala? Vestígio dos conhecimentos deles que estão aqui no Amazonas em alguns países dos exteriores. A NASA, com os satélites, eles mapearam todos os túneis existentes no mundo. Hoje, todos os túneis desaguam em Roma, no subsolo do Vaticano. Começou a bagunça. Então, o Vaticano não foi feito lá por acaso, porque existe quilômetros e quilômetros de várias cidades, né? Ao longo do tempo foram criando cidades em cima de cidades, né? E nem os que estão lá dentro conhecem muita coisa que tem lá embaixo. Interessante isso aí. Agora, tudo parece que esse Leão XIV ele vai querer mostrar tudo. Isso é bom. Porque ele está criando problema, meu. Se não matarem ele antes... Gente, vai começar a virar bagunça de novo. Ainda bem que tá naquele... O departamento é deles. Eles que se resolvam, né? Sim. Olha, mestre, tem aqui, ó. Quando a Clarice falou boa noite aqui, aí tava a Regina, né? Aí a Debris fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Sim. Até para a gente não prosseguir e deixar essa questão para trás. Pergunta, pode-se dizer que os autistas são dimensionais? Sim. Sim. Os autistas são seres de outras galáxias que vêm para a Terra. Porque esses seres são muito inteligentes. Perfeito. Eles têm uma capacidade de QI muito grande. Sim. Porém, eles não conseguem, a Terra para eles é difícil eles se expressarem. Entendi. Então, eles não têm ferramenta como se expressar. Sim. Infelizmente, são tratados como doentes, não são doentes. Eu também considero que também não são doentes. Eu conheço autistas que foram bem criados em escolas, fizeram faculdades, e um deles montou uma empresa cinematográfica. Sim, nada diferente. Para poder passar filmes de estudos para provar que essas crianças não são doentes. Pelo contrário, hoje tem vários estudos que comprovam que caracteriza muito em relação ao hiperfoco. Que tem um desenvolvimento absurdo vamos colocar num exemplo simples de um segmento, em cálculos, tem vários. Bom, um exemplo é esse que solta foguete que dá marcha ré. Aí, Sim, Elon Musk. Então, ele é autista. Mas até eu sou autista. Todos nós, eu tenho, não é todos, mas
eu tenho diagnosticado um grauzinho, mas. E é verdade, também eu tenho. Se for analisar hoje as características, eu lendo, estudando sobre isso, realmente bate. Mas isso daí nunca foi problema, de forma alguma. Ó, a Marina também, em sequência, ela colocou, não nesse assunto, mas pulando para a gente fazer um resgate. Aldebaran é gigante, que ela falou, né? Até mesmo quando está falando das dimensões geográficas, também do pouco foi. E a Edilene chegou falando boa noite, Edilene. Galera, não esquece de deixar o like e já compartilhar, hein? Nossa, mas tá muito interessante isso aqui. Vamos lá. Agora tá mais aprofundado e quando eu olhei, tá falando, tá faltando uma página para terminar. Caramba, eu queria seguir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nunca é demais lembrar que os governos mundiais sabem que esses túneis desconhecidos, além de tudo, contendo estranhas edificações, de fato existem, já tendo sido inclusive devidamente mapeado, tornando-se objetos de reuniões de conferências ultra secretas. Isto em vários países do mundo e até mesmo aqui no Brasil. Eles verdadeiramente cruzam as Américas Central e do Sul, contudo, os mistérios mais sutil e, ao mesmo tempo, mais denso relativamente a esses túneis e edificações subterrâneas é justamente a presença dos enigmáticos UFOs nas proximidades de certos monumentos misteriosos do passado, que, por sinal, parece ter sido posteriormente erigidos para demarcarem as entradas e saídas, vias de acesso, por assim dizer, dos tais mundos subterrâneos. Diante de tudo isso, só podemos pensar em três coisas remanescentes das perdidas Atlântica ou Lemúria, ainda ocultamente sobrevivendo no nosso subsolo. Bases e cidades alienígenas aqui estabelecidas desde milênios sem conta, ou quem sabe, uma estranha e evoluída raça paralela e de origem terrestre mesmo, que se desenvolveu nos subterrâneos do nosso planeta. Existem, existem cidades atlantes sob Goiás, a 32 quilômetros de profundidade. Tem as cidades remanescentes da Atlântida. E os Herdeiros da Atlântida ou da Atlântida mesmo? é oriundo da Atlântida, que afundou. Dizem que a Atlântida não afundou, foi as águas que subiram. As pesquisas mais atuais dizem sobre isso, que Lemúria e coisa não afundaram, no sentido de ir para o fundo da Terra. As pesquisas atuais, eles analisam, né, material, quando eles fazem aquela prospecção, eles vão tirando amostras de materiais, né? Então, há uma controvérsia que está quase provando que eles não afundaram, foi as águas que subiram. É possível porque a Amazônia antiga está a 120 metros abaixo da atual Mata Atlântica. E imagina quantos quilômetros tem do oceano até o Amazonas, né? Então, Já tem uma boa distância. Se bem assim, se a gente for com. Caramba, não bateu uma curiosidade, depois eu tenho que dar uma olhada. Se for olhar no mapa, né? Parece que a Amazônia está no meio. Ah, meio como? Tá o Brasil, a gente vamos pegar indo para a costa, então tem uma distância. Aí tem os países vizinhos do outro lado. Se pegar uma medida, eu acredito que ele fica bem no meio. o atual Atlântico está quase no meio. Só que essa Mata Atlântica, ela foi replantada porque todas as árvores estão alinhadas, tanto assim como assim. Se bem que hoje a Amazônia tá careca, igual eu, né? Tá lisinho, o pessoal tá desmatando a rodo aquilo ali. Tem muita mata ainda, mas infelizmente O o povo ser já tá humano deixando lisinho o negócio. Daqui a pouco parece que ela tá na base, cava, vai cavando. estão escavando já. Então, Já encontraram várias, até a pirâmides truncadas já encontraram lá. o pessoal já tá desmatando a rodo. E a Lemúria, ela aproveitou mais que a Lemúria se salvou 25 mil,
e da Atlântica foi um pouco menos. Então, a cidade subterrânea da Lemúria hoje tem um contingente de seres, eles se consideram humanoide, embora eles sejam 2 metros de altura, né? Hoje, a dama, que é o sacerdote, ele sempre aparece na Terra. Olha. Ele aparece e desaparece. Ele aparece, fala com um grupo, aquele grupo desenvolve as matérias, aí aparece do outro lado do planeta, passa a matéria, Olha que legal. vai espalhar. Segundo a própria dama, eles, na hora do vamos ver, da crise que nós vamos entrar em termos de desencarne em massa, a questão oceânica. Cada vez eu nem vejo notícia, mas quando eu vejo notícia, eu vejo que isso aí está cada vez mais próximo. Graças a Deus, ninguém sabe quando vai acontecer. Não, melhor não Ou saber. se vai acontecer. Segundo os espíritos de luz e o próprio Adama, muito do que iria acontecer já foi poupado. Perfeito. Porque a humanidade Graças a conseguiu Deus. dar um salto quântico em termos mental, consequentemente, de amor também, né? E então muita destruição que estava projetada já foi banida Mas só que tem do uns aí acontecimento. que tá com fósforo e o querosene na mão, né? Agora, Tem uma proporção aí que tá com fósforo e querosene na mão a ponto de botar fogo. o pouco que falta depende da gente, né? O Brasil ele vai entrar em 2026. A gente olha a atual situação, parece que é piada, né? Mas a partir do governo que vai entrar, não se sabe nem quem vai entrar, porque Deus deve ser brasileiro, né? Ele deve ter passado por aqui e falou aqui é minha pátria, porque por pior que aconteça... Somos abençoados em vários aspectos, né? Tudo Até mesmo se consegue. na famosa situação que o brasileiro se ferra, vem política, ferra mais ainda, tem roubo, isso, aquilo, não importa. Vamos entrar nesse contexto e não cai a live. Eles vão derrubar a live. Eles têm esse poder. E a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sim. E tem uma lição de vida do brasileiro. Se você colocar brasileiro em qualquer país, pode ter certeza que ele sobrevive e ele prospera. Só não prospera quem não quer. Com certeza. Porque a gente tem uma força, uma garra absurda. No Amazonas, vai ser construída a cidade, eles chamam a cidade-mãe. Prédios moderníssimos. E é de se questionar, porque desde que eu me conheço por gente, os países de primeiro mundo têm um interesse pela Amazônia, não é somente pelas propriedades, vai claro que ela tem na parte da vegetação, minérios, tudo, mas o interesse eu acho que vai muito além disso. Vai muito além. Vai muito além, porque eles podem explorar vários países, vários locais que tem mais ouro em tal local, tem mais o lítio também, que forma baterias, daí já está até... O lítio é considerado obsoleto hoje, né? Que tem outros recursos. Sim. Que o próprio grafeno que tem no Brasil bastante, que dá para fazer mini baterias que duram horrores. Tem muitos recursos que a Amazônia, eu vejo que os países do primeiro mundo, eles brigam para pegar. Essa cidade ela será enorme e vai ser guiada por um brasileiro que já nasceu, hoje está com 23, 24 anos. Acho que você falou, é um ser de luz. Acho que o senhor falou de uma live anterior que seria o próximo presidente, né? Que seria... Ele está na área da educação. É um educador. Como só pode ser presidente com 35 anos, ele vai ter que segurar um rojão. Está se preparando para quando tiver 35 anos, talvez daqui uns 10 anos, 15 anos. Passa rapidinho. Não demora muito, não. Aí ele vai vir para pôr fogo no parquinho. Vai mudar tudo. Vai pôr tudo de cabeça para baixo. Meu Deus do céu. A gente já está acostumado com isso, né? Eu vejo até pela história do contexto brasileiro, né? Gente, deixa eu passar um detalhe, vamos ver se vocês perceberam. Mudando da água para o vinho, vou dar um contraste aqui. Você está vendo a lanterna? Essa mini da Cromo Plus que
é lançamento agora. Essa lanterna eu deixei ligada desde o início do programa. Está ligada ainda, só para ver a duração da bateria dela. Ó, e a live está rodando. Quantos tratamentos você pode fazer com essa lanterna? Olha isso, tá na hora de abraçar as novas tecnologias. O pessoal ainda tá no meio arcaico ligado no bocal de tomada. Olha isso, recarregável, USB, põe no bolso, com um aplicativo, põe no bolso. Essa daqui é a Mini, ó. Tem a maior, né, que está no catálogo. A Mini nem foi lançada, estou lançando agora a Mini para vocês. Essa daqui é da Mariângela, que ela foi contemplada no curso de cromoterapia e também no curso de radiestesia, mestre, aproveitando. Eu vi na apostila, que eu não estava preparando a apostila, até estamos colocando o assunto em pauta agora, hein? Tem inúmeras ferramentas e principalmente o pêndulo, né? sim. Então teremos o pêndulo também, que faremos um sorteio, porque cada curso da Live do Lar, nós vamos colocar um desafio, principalmente para estimular todos a estudarem. Na cromoterapia, nós colocamos 2 sorteios da lanterna de cromoterapia, e uma delas foi da Mariângela, que foi contemplada, outra foi a Jaqueline, que está foragida ou abduzida. Será que ela está em Ratanabá? Vamos descobrir. Ou em Agartha, né? Então, ou foragida dentro do quarto assistindo Netflix. Acho que essa última é a mais adequada. Voltando no raciocínio, então poderemos fazer um sorteio de um kit para radiestesia no curso da Live do Lar. Nós fizemos um negócio muito de coração para todos vocês, que sempre fazemos uma pesquisa, claro que é a pesquisa de mercado. Curso de radiestesia, no contexto e no conhecimento do mestre Ricardo, quantos anos que o senhor aplica radiestesia? 48 anos. Só isso, é a minha idade. Olha isso, a minha idade, só isso. Eu vi cursos de radiestesia, quando a gente faz uma pesquisa de mercado, tá variável de 2.000 a 5.000 reais. E o preço que nós fizemos é para você abraçar o curso. Quem é assinante do Live do Lar Estudos, que é apenas R$ 29,99, sairá por R$ 299,99 no Pix, ou você pode parcelar até 12 vezes lá na Hotmart. E quem não é assinante, não sou assinante, tudo bem e tal, não tem problema, sai por R$ 399,99. Compara de 2.000 a 5.000. Poxa, gente, conhecimento não tem preço. Então aproveita, porque isso aí é por tempo limitado. Passou, iniciou o curso, voltará ao valor normal. Qual é o valor do curso? Mesmo assim, é muito competitivo em comparação aos outros. Qual é o valor do curso? R$ 999,99. Então aproveita agora, que estamos lançando, é uma pré-venda. Entre em contato na sala VIP. Tudo já está na Hotmart, mas só que da Hotmart é exclusivo para assinantes da Live do Lar Estudos. Se você não é assinante, vai cair a diferença. Então, só quem é assinante da Live do Lar Estudos vai pegar essa promoção. E em seguida, abraça enquanto é tempo. Se você tiver dúvida, lá no catálogo da Live do Lar no WhatsApp, está lá todos os formatos dos cursos, inclusive cromoterapia e o toque quântico, que coincidentemente a ferramenta que é o input é uma pirâmide magnética que flutua para o tratamento. Não podemos esquecer que também está disponível também à venda junto com a lanterna de cromoterapia. Certo, mestre? Certo. Então, na próxima live teremos a apostila número 2, né? Já a apostila 2 vocês vão receber lá na Live do Lar Estudos. Já na segunda-feira vão receber a apostila antecipada. E o que tem da próxima apostila? Nós vamos falar das cidades. Aí já entrando na cidade, olhando como é que é, as coisas. Estamos, na verdade, fazendo uma geografia astrológica, né? Um curso de geografia astrológica. Impressionante. Eu tenho muitas lembranças, né? Porque com o tempo, a gente fazendo outras coisas, a gente vai perdendo um pouco. As primeiras viagens astrais que eu fiz com o Rubataiana, sabe quando você fica meio fora da casinha? Da casinha? Eu ansioso para falar com a minha esposa. Eu falei, Cida, eu vi isso, eu vi aquilo. Pô, tá ficando louco? Você não foi em lugar nenhum, você sonhou. Eu falei, não sonhei, eu fui, eu peguei. As pessoas são assim. Eu senti. Você não sentiu nada. Tem que ter alguém para aterrar, né? É você tentar convencer que não dá uma brecha. Isso é verdade. Não adianta tentar convencer. Aí o Bataiana chegou para mim e falou assim. Eu reclamei para ele, né? Pô, tô falando sozinho ainda com o pessoal da casa. Dá uma colher de chá, poxa, eu preciso compartilhar isso com alguém, senão eu vou ficar louco. Ele falou assim, o problema é teu.
Se você ficasse quieto, você não estava com essa preocupação toda na Meu cabeça. Deus. Ó, Ele é duro, ele é muito legal, mas ele falou, você vai falar na hora que tiver que falar. na hora certa, né? Gente, Aí ele falou, bota tudo no papel. olha lá, ó. Teve aqui, ó. Ó, a Marina falou: quero fazer radiestesia. Maravilha, Marina. Top. Já tá, vamos considerar, já tá dentro no curso. Poxa, meu, vamos matricular aí. Ó, a Debris falou: o povo de Atlântida é o mesmo que veio de Capela? Alguns. Alguns. Interessante. Digamos Ela faz que umas perguntas intrigantes. 70%. Legal. Os outros 30% foram de um planeta muito próximo, Uhum, porque o Capela é um sistema. uhum, São 8 planetas. E um deles chama-se Capela, que é o maior uhum, dos planetas. Mas os outros planetas em volta de Capela estavam estáveis. Não houve problema nenhum. O problema que aconteceu em Capela. No planeta chamado, é uma estrela chamada Capela. uhum. Assim como a Terra também é uma estrela. E nós estamos na superfície da estrela. Ah, mas a Terra não tem luz. Porque a gente está dentro. Uhum. Mas na hora que a gente voar para fora da psicosfera, nós vamos ver a luz dela. É um contexto de vista, né? Como que é colocado. Se for levado no campo astrológico, é claro que virão, vai vir uma patotinha falando, ah, não é. Então, a gente está fazendo um outro estudo. Ó, teve aqui a Marina Torres falou assim: adoro esse assunto sobre as cidades. O senhor Ricardo já falou em outras palestras sobre elas. Até queria incluir um negócio, mas deixa eu só concluir. A Mariana, já comprei o curso de radiestesia. Ô, louco, meu. Já? Já depois. É mesmo? Ó, ela mandou aqui, comprou. Ô, louco, Mariana. Você é ninja agora? Teve uma situação, agora, essa primeira apostila, como já está conclusa, a próxima estará na semana que vem, mas eu queria fazer um acréscimo de uma experiência minha, que eu tive com o senhor e com o nosso irmão Eduardo, que já partiu. Talvez o senhor não lembre, mas eu me lembro muito bem. Chegou numa segunda-feira que nós fizemos os atendimentos lá no Rubataiana, aí chegou o senhor aéreo aqui, saindo de lá, aí chegou o Eduardo: Luciano, senta aqui. Aí tava o senhor e o Eduardo: nós vamos te apresentar para os intraterrenos. Falei: sério? Aí o senhor Eduardo deu um tapa no senhor Ricardo e falou: coitado, esse aí não sabe de nada. Assim, olhou para minha cara e falei: gente, não, vamos apresentar. E ele falou os detalhes que bateu na pauta de hoje. Sim. Ele falou: bateu na pauta de hoje. Eu falei: caramba, olha só. Aí falou: a gente vai fazer em cima disso, vamos apresentar. Eu falei: então tá bom. Talvez eu não lembre. Porque toda vez se eu vejo alguma coisa, eu reseto, não me lembro. Até mesmo quando eu saio do Bataína, eu tenho um reset na cabeça. Nem sei que eu almocei direito. Mas é demais. Eu fico cada vez mais curioso, com vontade de querer aprender. Radiestesia que está vindo agora, está vindo com tudo, e eu quero aprender muito radiestesia, porque tem um conteúdo que eu acabo pegando spoiler, porque eu tenho que preparar a apostila digital de vocês. É maravilhoso. É interessante como funciona. Não vou falar agora, Ah, né? tá. Não vou falar agora, Você senão fala, vai dar deixo de. spoiler. Quando eu comecei a estudar, foi com o engenheiro sabe, na antiga telefônica, né? Uhum, A incumbência dele, ele foi contratado para fazer demarcação de torres de hum, repetição, né? Até então, eles faziam de forma meio aleatória, meio empírica, né? uhum, E às vezes eles punham a torre no lugar, a região dava muito problema, eles tinham que tirar a torre e levar para outro lugar. Aí o coordenador da Baixada Santista da Telefônica conheceu esse engenheiro numa palestra que ele deu sobre radiestesia, radiônica, psicotrônica. Aí ele comentou com o administrador da Telefônica, conversar assim, né? Falou: "Ó, eu preciso que o senhor coloque a torre onde tem que ficar, para não ter que tirar 2, 3 vezes do lugar. O senhor é capaz de fazer isso?" Eu falei: "Sou. Me dá um mapa que eu já marco já onde vocês têm que fazer a torre." Esticaram o mapa, no caso foi em Santos, né? uhum, Quantas torres? Me marca as torres que você tem já colocado. Aí, ó, aqui. uhum. Aí ele falou assim: "Olha,
pelo que eu estou vendo, aquelas lá, ele falava, pelo que ele dizia para mim que ele via, por exemplo, no mapa, ele via que aquelas torres estavam erradas, Uhum. tinha que ser mudada. Uhum. Ele falou, essas torres estão colocadas de forma errada, porque todas elas têm que estar conjugadas como espelho, Uhum. para um foco só que é central. Uhum. Aí o cara ficou meio assim, pô, vou desmanchar, eu falei, deixa comigo. Aí montou um grupo. Uhum. Ele falou, eu quero um grupo, quero um topógrafo, um auxiliar de topografia, porque quando ele marcava pelo pêndulo no mapa, ele ia para o campo. Aí no campo ele batia uma estaca, dava o número de inscrição da estaca, Uhum. passava para o mapa, e então eles sabiam lá. Aquela inscrição era a torre que ia tantos aparelhos. Blá, blá, blá. Isso é interessante que o senhor fala do pêndulo, né? É, Mas também no negócio de radiestesia tem umas varetinhas, não tem? tem a varetinha. Que é da água, que você acha o ponto magnético. Isso aí aí é para galho de árvore, né? É É galho? igual um Y. Então, isso aí desde que o mundo é mundo. Desde mundo é mundo, cara. Mas é Então, interessante o que eu no tava vendo. interior, eles chamam de poceiro, né? Hum. Eles chamam poceiro, ele sai com a varinha está no nível Uhum. da mão dele. Ele está segurando em uma das pontas da forquilha, né? Uhum. De repente, ó, ele passa em cima de um veio de água, a ponta Eu vem vi. para cima dele. Então, eu vi isso. Vi mesmo, eu presenciei um senhorzinho puxando poço artesiano Então, aqui no Guarujá. é o mesmo princípio. Ele foi lá com duas varetinhas, tum, 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 aqui, ó. Eu olhei, falei, que senhor mais esquisito. Ele falou, não, é aqui, ó. Vamos fazer o furo aqui que já vai sair. Então, E essa saiu, cavaretinha chama-se dual sem head. erro. Ela é mais difícil do que o pêndulo, né? Porque você tem Uhum. que ter um equilíbrio, porque quando você anda, você balança, né? Sim. Então você tem que treinar bastante para O manter ela senhorzinho achou em cheio, na primeira. na horizontal, né? Uhum. Aí quando ela cruza, é o ponto. Ela cruzou, Isso, estou muito interessado em ver. Caramba, é muito bom. é muito bom. Ó, quem chegou agora foi o Altair. Ô, grande Altair, saudade de você, meu querido. Maravilhoso. Mestre, vamos deixar suas palavras, que tem uma... a diretora Cida está empolgada, viu? Você viu quanto tempo ela mandou a vibração? Essa vibração acho que foi a recorde que ela mandou. 16 minutos. Isso aí dá para fazer uma viagem astral longe, cara. 16 minutos. É para dar a volta ao mundo. E a diretora Cida, vou dar um spoiler de algo muito interessante. Hoje ela teve, graças a Deus, muitos atendimentos, né? Falou, olha, não tive tempo. Faltando, sei lá, uma horinha pro gol aqui da live, né? Dá tempo? Eu falei, não, dá, já configurei tudo, está tudo pronto, só mandar. Manda que eu preparo a sua vibração. Ela passou 16 minutos. Vocês não podem perder a vibração hoje, que está muito especial, hein? E, mestre, vamos deixar suas palavras para a turma aqui? Vamos Porque sim. dia 10 começa o curso de radiestesia, que eu não vejo a hora de fazer. Isso. Continuaremos na segunda apostila. Vocês vão ver, nesta a gente preparou a ideia para que vocês absorvam o que vai vir na segunda, que é interessante. Não deixe de participar, porque nós precisamos ter um certo conhecimento desses irmãos, porque eles virão em Terra, na hora da crise planetária, eles virão em Terra fazer os resgate daqueles que tiverem conexão mental com eles. Então, essa apostila não está sendo passada aleatoriamente. É para que vocês tenham, no mínimo, um conhecimento básico, para que vocês possam mentalmente se conectar com eles quando precisarem, se precisarem. E a dama, o sacerdote da Lemúria, ele sempre diz: se vocês quiserem conhecer a Lemúria, na hora de dormir, ore e nos chamem. Basta você falar 3 vezes o nome da Lemúria e chama pelo sacerdote a dama. Pode ser que, de repente, alguns dos irmãos que estão aqui conosco nessa noite possa contactar mentalmente e ter essa, digamos,
não acredito em sorte, eu acredito em merecimento. De repente, ter o merecimento de sonhar, entre aspas. Desculpa me prolongar. Imagina, mestre. O tempo é seu. Eu tenho dois tipos de sonho: sonho verdadeiro e sonho mentiroso. O verdadeiro é aquele que você interage, você se emociona, você está num ambiente diferente, que você está habituado a estar, e tudo te chama atenção, é ao mesmo tempo a emoção eclode. A projeção mental ou projeção mesmo de fato. Tanto faz projeção mental como projeção astral. A projeção astral, o teu corpo astral vai no lugar, e a projeção mental é a tua mente que se projeta naquele lugar. Não tem diferença prática, é só mecânica que é diferente. Então, existe uma linha invisível que nos conecta com o universo onde nós estamos inseridos. Basta que você tenha um pouquinho de firmeza mental, você pode conseguir fazer uma visita, talvez antes da gente ler a apostila 2, tá? Então aqui, grato pela oportunidade de falar sobre isso, de estar com todos vocês, agradecer mestre Luciano por tudo que tem feito pelo lar e possibilitar todas esses momentos que para mim são muito importantes. Fique com Deus, boa noite. Gratidão eu. Gratidão eu sempre. Ó, tem uma última pergunta para a gente não passar no vácuo, né? A Débora falou assim: o que o senhor Ricardo ia dizer que Deus é brasileiro? Por quê? Interessante. Que o Brasil, 600 anos antes do descobrimento, Jesus esteve aqui junto com Ismael. Ismael é o patrono do Brasil. Ele que cuida das questões espirituais do Brasil, como país, né? E depois tem os subordinados a ele até chegar a nós. Jesus disse: aqui será o Brasil. Ele, mas surpresa, ele disse: por quê? Aqui será o Brasil, porque aqui será construída a pátria do Evangelho. Daqui será irradiado para o mundo a cultura cristã. Ele não disse católica, nem espírita, nem... Ele falou a cultura cristã para o mundo. 600 anos antes do Brasil ser descoberto. E o que aconteceu? Quando os portugueses vieram para cá, a primeira coisa que fizeram foi criar os bandeirantes, né? Que entravam todos, eles iam esticando. E se você olhar bem para o Brasil, você vai ver que ele tem quase o formato de um coração. Verdade, verdade. Olha, geografia espiritual, gente. E porque tudo que Deus quer de melhor para o nosso planeta está aqui, nessa terra que nós não valorizamos. Verdade, vale refletirmos sobre isso. A Marina falou que já teve sonho verdadeiro, tenho certeza, com muitas exclamações, a Marina Torres falou. A Rosângela, aqui colocando liduíno, maravilhosos, como sempre, gratidão, gratidão nós. Olha, é assunto para milhares de lives, né? Com certeza. Vamos lá. Gente, gratidão a todos vocês, super beijo a todos. Tem a vibração da diretora Cida que está mais do que especial, com 16 minutos, pega um espaço, deita, essa vibração está divina, porque Deus é brasileiro. Não por isso, porque Deus é do mundo, Deus é do universo e somos pertencentes ao Criador. Gente, fiquem todos com Deus. Gratidão, gratidão, mestre, como sempre. E vamos para cima, né? Que sempre falamos, né? Vamos para cima. Vamos para cima. Nos encontramos em breve na próxima live do Lar. O circuito alquímico é aquela conexão energética com seu eu superior e com seu eu cósmico. É sua conexão com a fonte, não apenas de sua vida e do seu mundo, mas com tudo que é.
Ao compreendê-lo, você alcançará a maestria espiritual, uma maestria que se reflete na verdadeira qualidade de sua vida, em seu corpo, em seu ambiente, em suas relações. Este circuito energético básico liga seus delicados receptores à Terra e também aos céus, dos quais você faz parte. Você se liga ao ponto de origem de todo poder, toda energia, toda luz, seu eu superior ou seu eu divino. Como seres humanos, participamos da divindade ou inteligência pura, a qual chamamos de luz, e da matéria da Terra. Nossas partes físicas, mentais e emocionais são constituídas da substância da Terra. E na plenitude de nossa terrenalidade, nos ligamos a Deus de uma maneira que é profundamente transformadora. Deixe-se ficar completamente em seu corpo. Sinta cada uma e todas as partes do seu interior. Sinta-o da perspectiva interior. Conscientize-se primeiro de suas partes e depois de todo o corpo como uma unidade. Sinta seu peso e também sua fluidez. Sinta seu fogo e seu espaço. Certifique-se que está exatamente no centro do seu corpo e não de um ou de outro lado. E exatamente dentro de seus pés e não acima de seu corpo. Afrouxe suas roupas, esteja presente no seu corpo, em suas sensações e na sensação de espaço ao seu redor. Agora, dirija-se para os céus e sinta sua conexão com eles. Sinta seu espírito alcançando o infinito. Sinta o desejo e a alegria que chegam com isso. Você está tanto na terra quanto no céu. Você é a passagem e o circuito está em seu interior. Percebendo a presença da terra abaixo de você, sinta a presença do seu eu em associação com ela. Feche seus olhos e sinta seu corpo perfeitamente ajustado, relaxado e aberto. Tome consciência de sua respiração. Sinta a suavidade dessa respiração dentro de seu corpo, que é vida dentro de você. Pense no milagre da respiração. Respiramos não apenas oxigênio, mas luz, força vital. Há uma combustão sutil a cada vez que você respira. As células de seu corpo são renovadas. Saia agora do confinamento de seu corpo físico. Permite que ele fique deitado e repouse profundamente. E abandone a mente como se não houvesse nada a fazer, nenhum lugar para ir. Desse modo, transferimos o foco dos aspectos materiais para focos mais sutis, mas não menos intensos da vida dentro e em volta de nós. Dentro de cada uma e de todas as células ou átomos de seu corpo, há um ponto de luz. Essa substância luz é a semente da substância física. A substância de seu corpo é formada a partir deste padrão de luz. E essa substância primordial
é a mesma do planeta Terra. Tudo o que existe como matéria existe primeiro como luz, e a luz retém o padrão de perfeição. Dentro de seu corpo de matéria, como vemos agora, há bilhões de pontos de luz que compreendem o seu corpo de luz, sua cópia original. E esse corpo, essa substância é absolutamente perfeita. Agora, a mente tem o poder de aumentar o que quer que focalize. Use então esse poder para expandir os pontos de luz do centro de cada célula. Enquanto faz isso, saiba que enquanto a luz se expande, ela queima o que quer que seja imperfeito ao seu redor. Assim, ela cura, transmuta, eleva o nível de vibração de seu próprio veículo, seu corpo e tudo que existe nele, sua mente e seus sentimentos. Com o poder de sua mente, visualize esses pontos de luz, sinta-os. Use o poder de seu próprio sentimento, aquele aspecto positivo de suas emoções, para estimular a vida e a alegria de viver em cada um e em todos os átomos de seu corpo. Visualize e sinta bilhões de pequenas partículas de luz incandescendo, intensificando, tudo mais, como se você estivesse eletricamente carregado, o que de fato acontece. Busque identificar-se com a luz e com sua perfeição. Deixe sua reflexão recriar seu corpo, sua mente e suas emoções em pureza e amor. Sinta os pontos de luz em seus pés. Agora, veja esses pontos de luz brilhantes em seus pés. Sinta seus pés vivos com a energia formigante desses pontos de luz, intensificando-se em brilho. Torne os seus pés bem brilhantes. Espalhe a sensação para os seus tornozelos, pernas e joelhos. Sinta os pontos de luz se expandindo, preenchendo a parte interior de suas pernas com mais e mais partículas de luz. Use o poder de sua atenção, sua visualização e seu sentimento. Traga sua consciência para o interior de suas coxas e para cima, para a região pélvica, sentindo correntes sutis fluindo, incandescendo, como se agora tivesse pernas feitas de luz brilhante, brilhante. E sinta essa luz acendendo pontos de luz além dela, dentro dos órgãos de seu corpo, dentro de sua barriga. Sinta que a luz consome a densidade, tornando a matéria do seu corpo incandescente com a substância de luz. Suba mais, indo para a região do estômago e acima, para suas costas e o seu dorso, seu peito e até para os pulmões e o coração.
e acima para os ombros, agora sentindo, respirando, sendo luz. E abaixo dos ombros para os braços, tornando as mãos incandescentes, braços de luz. Sinta-se incandescente agora, seu próprio corpo respondendo à sua orientação. Desloque a incandescência luminosa para o pescoço, indo para a base do crânio. Sinta a luz explodindo em sons cristalinos na base do crânio. O som da luz, ouro cristalino, que é a cor desses pontos de luz. E sentindo-se como ouro em cristal, expandindo-se agora. Sinta e veja esses pontos de luz dentro de seu cérebro, iluminando. Veja agora a matéria cinzenta de seu cérebro tornar-se dourada. Sinta a incandescência dourada, enquanto seu próprio cérebro parece se intensificar em frequência, elevando a vibração, que pode receber impressões cada vez mais refinadas. Expanda os pontos de luz para tornar sua pele incandescente, o crânio, os olhos, o nariz, todo o seu corpo, da cabeça aos pés, é um corpo incandescente de luz. Luz brilhante. E como essa luz é flamejante, sinta-a queimando, consumindo tudo que não é perfeição em seu interior, tudo o que não é luz, tudo o que não é perfeito. Sinta esta luz consumindo, desmanchando, enquanto os elementos mais densos, mais pesados de seu corpo parecem cair como cinzas no chão. Todas as doenças, todos os medos, todas as limitações, tensão, parecem afastar-se. Enquanto isso, você, uma vez mais, acredite em seu corpo de luz e em todos os seus poderes. Sinta-se neste corpo de luz dentro da matéria. Sinta como seu nível de vibração se intensificou. Você está dentro de um corpo que é capaz de se ajustar aos canais cósmicos, um instrumento complexo, belo, maravilhoso. Agora, ligue este corpo de luz ao corpo do planeta. Sinta as linhas de força diretamente atravessando a terra, a pedra, a água, o mineral, através das gemas e gases e fogos da terra, atingindo o núcleo de cristal do centro da terra, feito de luz radiante, dourado cristalino, exatamente como seu corpo está agora. Sinta-se chegando em casa e sinta-se bem, muito bem. Envie seu amor a essa esfera inteligente, este ser, este planeta, por alojar e dar-se a você. E sinta a solidez, a sensação de forma, a nós emprestada por essa grande mãe.
É nesta solidez que podemos firmemente ocupar nossa divindade, nossa espiritualidade e nosso eu cósmico. Firme-se nas raízes bem profundas do planeta e permita agora que seus ramos se elevem para os céus. Agora, você pode se ligar com aquela outra dimensão de seu ser, a dimensão da inteligência pura do espaço cósmico em seu corpo de sonho, seu corpo de luz, que você possa crescer e multiplicar a glória da luz na matéria. Sinta-se, perceba-se, intensifique-se como luz que você é. Luz